Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Hello, can I help you? Hi, I've got an appointment to see Dr. Nelson. What was your name, please? Ariel Kwan. Have you got your European health insurance card, please? Yes, here it is. OK, take a seat through there in the waiting room, please, and Dr. Nelson will see you in just a minute. Okay. Could you come this way, please? Dr. Nelson will see you now. So, how are you, Miss Kwan? I'm fine, thanks, but I've got a toothache. Okay, just sit down here, please. There's a bit of tartar and plaque. And there's some inflammation of the gums, too. Now, open wide. Yes, I can see a bit of tooth decay. You'll probably need a filling, but I'll need to take an x-ray just to make sure. Rinse your mouth out over here, please. Have you been flossing regularly? Once a day before I go to bed. And how often have you been brushing your teeth? About twice a day. You really need to brush them 3 times a day. Once in the morning, once after lunch, and once before you go to bed. Now, open wide again. I just need to check that... Olá novamente, eu já estou com a transcrição do áudio que você acabou de ouvir e há uma consulta ao dentista, né? Uma paciente que foi se consultar no dentista. Hello, can I help you? Hi, I've got an appointment to see Dr. Nelson. What was your name, please? Ariel Kwan. Have you got your European health insurance card, please? Yes, here it is. Okay, take a seat through there in the waiting room, please, and Dr. Nelson will see you in just a minute. Okay, could you come this way, please? Dr. Nelson will see you now. So, how are you, Miss Kwan? Fine, thanks, but I've got a toothache. Okay, just sit down here, please. There's a bit of tartar and plaque, and there's some inflammation of the gums too. Now open wide. Yes, I can see a bit of tooth decay. You probably need a filling, but I'll need to take an x-ray just to make sure. Rinse your mouth out over here, please. Have you been flossing regularly? Once a day, before I go to bed. And how often have you been brushing your teeth? About twice a day? You really need to brush them 3 times a day. Once in the morning, once after lunch, and once before you go to bed. Now open wide again. I just need to check that. Very good. Então, conforme eu tinha dito, né, é uma consulta no dentista. Esse R aqui representa o receptionist, que é o recepcionista. Hello, can I help you? Hello, can I help you? Olá, eu posso ajudar você? Posso ajudá-lo? Can, verbo modal, poder ou conseguir. Help, ajudar. Então, can I help you? Posso te ajudar? Hi, I've got an appointment to see Dr. Nelson. Hi, I've got an appointment. Appointment tem a ver com compromisso. Pode ser muito utilizado nesse sentido de consulta, tá? I've got é o mesmo que I have. Se você acompanha meus vídeos, você já sabe disso, né? Então, I've got, eu tenho an appointment, uma consulta, to see Dr. Nelson. Para ver o Dr. Nelson ou com o Dr. Nelson. Eu tenho um compromisso marcado, um horário agendado para ver o Dr. Nelson. Eu tenho uma consulta com o Dr. Nelson. What was your name, please? What was your name, please? What, o que ou qual, was, verbo be, né? Passado do verbo be, era. Então, qual era o seu nome, por favor, né? Porque ela não disse. Então, qual era mesmo o seu nome, por favor? Ariel Kwan.
Ariel Kwan é o nome dela. Have you got your European Health Insurance Card, please? Have you got é simplesmente o desmembramento de I've got, né? Obviamente eu mudei o sujeito aqui ela tá falando I've got, eu tenho, e aqui tá perguntando você tem. Mas have you got só tá desmembrado, invertido a ordem aqui para formar a interrogativa. Então, have you got, você tem o seu European Health Insurance Card. Card, cartão. Insurance tem a ver com seguro. Health, saúde. European, europeu. Então, cartão de seguro de saúde europeu. Ou cartão europeu de seguro de saúde. Have you got your European Health Insurance Card, please? Então, você está com seu cartão europeu de seguro de saúde ou cartão de seguro de saúde europeu, please, por favor? Yes, here it is. Yes, here it is. Sim, aqui está. Inclusive, outro jeito de fazer essa pergunta aqui poderia ser can I have, né? Eu posso ter, você poderia me entregar, né? Ele precisa confirmar esse cartão. Então, ok. Take a seat through there in the waiting room, please. Take a seat. Take a seat. Pegue um assento, tome um assento. Nada mais é do que escolha um assento e se sente, né? Se sente through there. Through, através, e there é aquilo que não está aqui. Então, through there é através dali, nada mais é do que logo ali, in the waiting room. Room, quarto, cômodo, e waiting tem a ver com espera, que também pode ser sala, né? Então, take a seat through there in the waiting room. Se sente ali na sala de espera, por favor. And Dr. Nelson will see you in just a minute. And Dr. Nelson e o Dr. Nelson will see you. Will, verbo modal utilizado para conjugar futuro ou formar pedidos, requerimentos mais formais. Então, will see, verá, né? Se é o verbo ver, will see, verá. E o você, esse verá você, vai te receber, né? In just a minute. Just, ele pode ser utilizado para dar ênfase, para dizer que algo acabou de acontecer, ou no sentido de apenas, somente. Então, o Dr. Nelson vai te receber em apenas um minuto, em um minutinho, já vai te receber. Ok. Aí passa um tempinho, né, e o recepcionista fala para ela, could you come this way, please? Could you come this way? Could, verbo modal, ele tá bem ligado ao verbo can, né? Can, poder ou conseguir. Could, pode ser o passado de can, podia, conseguia, pode ser o jeito mais formal de can, poderia, e também é utilizado para falar de possibilidade. Então, could you come this way? Você poderia, come é o verbo vir, this way. Way, jeito, caminho ou maneira. Então, este caminho, por aqui. Could you come this way, please? Você poderia vir por aqui, por favor? Dr. Nelson will see you now. Então, Dr. Nelson will see you now. O Dr. Nelson verá você, ó. Mesma coisa daqui. Agora, vai te receber agora, vai te consultar agora. Aí ela entra na sala, perceba aqui que agora quem tá falando, né, tá representado pela letra D de Dr. Nelson. Aí ele diz, So, how are you, Miss Kwan? So, how are you, Miss Kwan? Então, como você está, né? How are you? Como você está, senhorita Kwan? Miss Kwan, senhorita Kwan. Fine, thanks. Fine, thanks. Bem, obrigada. But I've got a toothache. But I've got a toothache. I've got, você já sabe, eu tenho toothache. Ache tem a ver com dor. Tooth, dente. Então, toothache, dor de dente. Lembrando que é muito comum utilizar o I've got para falar sobre dores, sintomas. Então, esse I've got a toothache, eu tenho uma dor de dente, eu estou com dor de dente, né? No português, geralmente, a gente usa estou para falar de dor. Eu estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga. Então, I've got a toothache, eu estou com dor de dente. Ok, just sit down here, please. Just sit down here. Sit é o verbo sentar, né? Quando nós utilizamos com down, significa que a pessoa vai realizar esse movimento de se abaixar para sentar, né? Ah, por quê? Porque às vezes a pessoa está deitada e ela precisa se erguer para sentar. Que no caso ela provavelmente está em pé e vai se abaixar para sentar, né? Então, just sit down here, please. Apenas se sente aqui, por favor. O just aqui, né? Não necessariamente seria esse apenas, somente.
Just sit down. Só se sentar aqui, por favor. Se sente aqui, por favor. É só um murmúrio. There's a bit of tartar and plaque. Aqui ele já está examinando. Ó. There com o verbo be, existir. Então, existe, tem, lembra que é sempre o verbo be que vai dizer. Se é singular, plural, passado, presente. Existe, bit, pouco, um pouco de tartar, tártaro, and plaque. Esse plaque seria placa dentária, né? Então, existe um pouco de tártaro e placa. And there's some inflammation of the gums too. And there's, e existe, e tem, some, algum, um pouco, inflammation, inflamação, of the gums. Gums são gengivas, então, e tem um pouco de inflamação nas gengivas também. Now, open wide. Open wide. Open é o verbo abrir e wide tem a ver com amplo. Então, open wide é quando o dentista te pede para abrir bastante, né, a boca. Então, now open wide. Então, agora abra bastante a boca, né? Yes, sim. I can see a bit of tooth decay. I can see, eu posso ver, a bit of, um pouquinho de, tooth decay é cárie dentária. Então, eu consigo ver um pouco de cárie dentária. You'll probably need a filling. You'll probably need a filling. Esse apóstrofo com LL é o verbo will contraído. Will serve para conjugar futuro ou formar pedidos, requerimentos formais. Então, you'll probably, provavelmente, need a filling. Filling tem a ver com enchimento, também pode ser obturação, que é o que se aplica neste contexto. Então, you'll probably need a filling. Você provavelmente vai precisar de uma obturação. But I'll need to take an X-ray just to make sure. Mas, I'll need, eu vou precisar, eu precisarei, ou will aí, modificando o need. Eu vou precisar to take, pegar, tomar ou levar, an X-ray. X-ray, raio-x. Então, eu vou precisar fazer um raio-x just to make sure. Apenas para make sure é certificar, conferir, garantir. Então, mas eu vou precisar fazer um raio-x só para me certificar, só para garantir. Rinse your mouth out over here, please. Rinse tem a ver com limpar, lavagem. Rinse out é enxaguar. Mouth, boca. Então, rinse your mouth out over here. Enxague a sua boca over here. Over here é logo aqui, né? Over there, logo ali. Over here, logo aqui, por favor, né? Então, enxague a sua boca aqui, por favor. Have you been flossing regularly? Have you been flossing regularly? Ó, verbo have, sujeito, particípio de be e verbo com ing, present perfect continuous, né? Aí já tá na forma interrogativa. Então, você tem estado, você tem feito isso aqui. Isso que? Flossing seria usar o fio dental. Então, você tem usado o fio dental regularmente, né? Have you been flossing regularly? Você tem usado o fio dental regularmente? Você está usando o fio dental regularmente, né? Once a day before I go to bed. Once a day before I go to bed. Once a day, uma vez por dia, antes de ir para a cama, né? Antes de eu ir para a cama, antes de ir para a cama. Once, uma vez. And how often have you been brushing your teeth? And how often, com qual frequência? Often or often é um advérbio, né, de frequência que significa frequentemente. How often, com qual frequência? Have you been brushing? Mesma lógica, ó, você tem estado escovando os seus dentes. Você tem escovado seus dentes, você está escovando seus dentes. Teeth é plural de tooth, né? Tooth, dente, teeth, dentes. E com qual frequência você está escovando seus dentes? About twice a day. About twice a day. About, cerca, em torno, twice, duas vezes, a day, por dia, né? Twice a day, duas vezes por dia. Once a day, uma vez por dia. Nós podemos utilizar o way para falar de frequência, né? 3 times a month, 3 vezes por mês. Twice a year, 2 vezes por ano. Então, twice a day, 2 vezes por dia aqui. You really need to brush them
3 times a day. Então, você realmente precisa to brush, escovar them, eles no caso, os dentes, né? Them, pronome objeto para they. Então, você realmente precisa escová-los 3 vezes por dia. Once in the morning, once, uma vez. Então, uma vez de manhã, uma vez pela manhã. Once after lunch, uma vez depois do almoço, after, depois, lunch, almoço, and once before you go to bed, and once e uma vez, before, antes, you go to bed, de você ir para a cama e uma vez antes de ir para a cama. Now, agora, open wide again. Lembra o que é open wide? Fazer o bocão, né? Abra bastante a boca de novo, again, de novo. I just need to check that. I just need to check. Eu só preciso, né? Eu apenas preciso, eu só preciso. Check, checar, conferir. That. Só que aí a conversa desvanece. Ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do texto com a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Hello, can I help you? Hi, I've got an appointment to see Dr. Nelson. What was your name, please? Ariel Kwan. Have you got your European health insurance card, please? Yes, here it is. OK, take a seat through there in the waiting room, please, and Dr. Nelson will see you in just a minute. Okay. Could you come this way, please? Dr. Nelson will see you now. So, how are you, Miss Kwan? I'm fine, thanks, but I've got a toothache. Okay, just sit down here, please. There's a bit of tartar and plaque. And there's some inflammation of the gums, too. Now, open wide. Yes, I can see a bit of tooth decay. You'll probably need a filling, but I'll need to take an x-ray just to make sure. Rinse your mouth out over here, please. Have you been flossing regularly? Once a day before I go to bed. And how often have you been brushing your teeth? About twice a day. You really need to brush them 3 times a day, once in the morning, once after lunch, and once before you go to bed. Now, open wide again. I just need to check the... Hello, can I help you? Hi, I've got an appointment to see Dr. Nelson. What was your name, please? Ariel Kwan. Have you got your European health insurance card, please? Yes, here it is. OK, take a seat through there in the waiting room, please, and Dr. Nelson will see you in just a minute. Okay. Could you come this way, please? Dr. Nelson will see you now. So, how are you, Miss Kwan? I'm fine, thanks, but I've got a toothache. Okay, just sit down here, please. There's a bit of tartar and plaque. And there's some inflammation of the gums, too. Now, open wide. Yes, I can see a bit of tooth decay. You'll probably need a filling, but I'll need to take an x-ray just to make sure. Rinse your mouth out over here, please. Have you been flossing regularly? Once a day before I go to bed. And how often have you been brushing your teeth? About twice a day. You really need to brush them 3 times a day, once in the morning, once after lunch, and once before you go to bed. Now, open wide again. I just need to check the...